Posso fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou o homem de fé. Todos nós temos segredo. No meu mundo significa esperança. Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui com o Ibrahim Robertson, desenhista da Marvel Comics. O cara tá produzindo atualmente Old Man Hawkeye, né? Old Man Hawkeye mas os dois, e Old né? Man Você Logan tá fazendo. também. Old Mans. E Old Man Man. Logan. Foi interessante que eu, na verdade, não sabia que você estaria aqui no evento. Nós estamos na Comic Con Floripa 2018. E o Vinícius falou, não, eu vou fazer uma commission com o Ibrahim. Falei, cara, Ibrahim, cara, eu falei, esse cara eu já vi, ele não é o cara que fez os ataques registrados de zumbis, guia de sobrevivência zumbis, ataques registrados da editora Rocco. Aí a gente ficou meio assim, eu falei, cara, se for esse, ele desenha muito. Falei, tem uma arte, um jogo de... Desenho bastante. E a quantidade de desenho muito, né? Foi de alto nível, um jogo de luz e sombra realmente sensacional. Falei, procurei, falei, não, é ele mesmo. Falei, cara, fechou. Não, beleza. Aí eu falei, o que ele está produzindo atualmente? Que eu estou acompanhando somente o que está saindo no Brasil. Entendi. E eu acredito que a sua fase, ela ainda não chegou. Ainda não chegou, eu acho que não chegou ainda. Não chegou. E eu sei que, o Vinícius até comentou comigo, o Vinícius Dois Quadrinhos, que realmente está sensacional, né? Que está rolando uma coisa sem muita sequência, assim, né? É bem bacana, é como se fossem arcos fechados, assim, de história. É igual a gente lia quadrinhos anos 80, ali começo dos anos 90, então eu achei bem legal essa vertente, ainda mais sendo o Logan, né, cara? Então o pessoal aqui no Brasil pode esperar um material de qualidade, tanto na arte, que é indiscutível, e aqui eu não estou pagando pau, porque, como eu falei, já reconheci, só do seu nome eu reconheci um trabalho que é pouco conhecido, na verdade, mas exatamente porque você tem um trabalho diferenciado, né? Foi bem legal, cara, porque foi pra mim uma oportunidade muito louca, porque, falando em arte, o Deodato saiu e eu entrei, então, tipo, foi um grupo de brasileiros, assim, era o Deodato, o Frank Martin, o Deodato fazendo o traço, o Frank Martin fazendo a cor, e entrou mais dois brasileiros, fui eu e o Carlos Lopes, então, na cor também. Então foi bem bacana, assim, eu acho que a galera que tá esperando chegar aqui vai surpreender um pouco, assim, com essa sequência brasileira, assim, dentro do logo. Mas vamos voltar um pouquinho aí. Quais são os primeiros trabalhos que você fez, assim, tanto, a gente até conversou um pouquinho em off, você falou que fez trabalhos na Itália e tal. Isso. Como é que funcionou a sua carreira, como é que ela foi aí? Então, a minha carreira começou com ataques registrados, pra valer, assim, no mercado americano, foi um HQ que tinha quase 200 páginas, então foi o meu debut, assim. E aí, logo que eu terminei o Ataques Registrados, a Marvel me chamou pra fazer Novos Mutantes. Então, tipo, foi E, cara, eu gosto de X-Men desde pirralho, sacou? Eu assisti os desenhos, assisti os filmes, enfim. E eu sempre queria trabalhar, eu queria desenhar o Wolverine, de algum jeito. Eu desenhava de graça, então, tipo, se já me pagando, é melhor ainda. Aí, continuei Novos Mutantes e tal, e dei uma parada na Marvel e no mercado americano, por causa do volume de trabalho, que é frenético, assim. Sim. Na época eu não estava preparado, eu acho. E aí eu fui pra Itália, onde eu fiz na Bonelli o Adam Wild, junto com o Pedro Mauro, né, que foi junto com o Gianfranco Manfredi, que é o escritor do Mágico Vento. É um cara sensacional, assim, na escrita. Então foi... E depois disso, depois de parar com a Europa e tal, eu estava também montando meu estúdio em Curitiba, né, onde eu treino quadrinistas lá também, alguns já trabalhando também no mercado americano. Só um parênteses, o Lucas Meyer, que você comentou, sim, ele fez trabalho, foi ele mesmo pro Central HQs. Lucas Meyer... Lucas, um abraço. Aliás, eu vou colocar no grupo do Central HQs do WhatsApp, ele tá no grupo do meu canal. Que legal, cara. Muito legal. Não, o Lucas, ele saiu de Maringá, ele se mudou de Maringá pra ir lá, porque ele sabia que eu tava em Curitiba e tal, sei lá. E aí, hoje em dia ele está estudando comigo e já está trabalhando com títulos no mercado americano. Então é bem bacana. Sensacional isso. E isso me fez aprender mais ainda e até pegar o ritmo. E hoje em dia eu voltei para Marvel. Eu mostrei meus trabalhos de novo lá para eles, gostaram, não cheguei a fazer teste nem nada. Então eles já conheciam o meu trabalho até de antes da Marvel, inclusive. E aí foi bem legal que eu voltei meio pegando... trabalhando com Arma X, e voltei para X-Men, na verdade. Arma X. Uma coisa que foi um pouco fora foi o Hulk, que eu fiz recentemente também, uma edição. Mas do Hulk Pimpão, né? Que eu chamo de Hulk Pimpão, que é o Hulk do Amadeus Show. É o Totally Awesome Hulk. Eu fiz a última edição, a número 23, que é aqui acaba o título Totally Awesome Hulk. Então ela finaliza, ele vai pro espaço, aí aquela coisa toda. Vai imitar de novo o que já passou. Eu acho que sim. Eu acho que foi isso. E aí, agora... Logo depois terminei o Hulk, continuando a X um pouco.
que era gibi quinzenal, pegadão, assim, tinha que fazer rápido pra caramba, junto com outro artista que é o Mark Borstel, também que trabalhava comigo. E aí, em seguida, terminei a Arma X e passaram o Old Man Logan. Saiu o Deodato, que ele foi fazer Infinity War e tal. Putz, sensacional. Aliás, agora o Joey Menette que vai desenhar o Incrível Hulk, vai, né, cara? Ele tá. Porra, cara, desenha você. É um grande camarada, inclusive. Aliás, faz... Se eu tiver a oportunidade, pega um título do Hulk, eu quero ver a sua arte, mas não com o Hulk pimpão, eu quero o Hulk clássico. O Hulk clássico, animalesco, Uhum. o personagem brutal, né? Você estava falando da produção americana, que você teve que novamente se adaptar. Fala um pouquinho da diferença da produção na Europa. Você falou até que da própria França com a Itália já dá uma diferença. Já dá uma diferença. A França, ela publica álbuns, né? Então eles publicam álbum um ano, no outro ano talvez, no ano seguinte, é meio anual, assim. Na Itália é mensal o gibi. Então eles programam com 12 desenhistas, vamos supor assim, cada um fazendo um gibi todo mês. E eles já programam tipo 2 anos à frente, ou 3 anos, dependendo da situação. E aí eles já contratam os caras e o cara já tá fazendo a edição 1 e a 13, sacou? Então é um mercado bem diferente, assim. Eu até gostei porque lembra bastante o mercado americano antigamente. Uhum. Eles tinham que se programar mais longo para cada do correio, essas coisas. E o mercado americano não, é 20 páginas por mês, não importa o que aconteça. É produção em série, né? Série, é uma indústria, assim, é uma linha de produção. Mas na França que você comentou, e aliás a gente vê por álbuns que estão sendo lançados pela Mitos, como o Elric, eu achei sensacional, que tem inclusive a consultoria do Michael Moorcock, né, que é o criador do livro. O pessoal falando que eles demoram em torno de 3 a 4 meses para entregar 48 páginas. Mas como é que funciona, né, essa questão do pagamento? É por obra fechada? Como é que funciona isso? Então, o pagamento ele acontece nas editoras europeias, normalmente, a cada 5 páginas você recebe. É mais ou menos assim, você tem que fazer 5 páginas por mês, assim, a experiência que eu tenho, pelo menos. Você faz 5 páginas por mês, aí tá valendo, sacou? Então é um mercado bem diferente do americano, mas quando eles pagam um pouco a mais, eles exigem também um nível de qualidade maior. Então ele é um mercado que pro artista ele dá uma certa liberdade. Porque se fazer 5 páginas por mês é meio que um sonho, assim, né? Sim, então você pode, uma página por semana quase, assim, então você pode fazer do jeito que você quiser, basicamente. Então é legal pro lado artístico. Tem a questão dos royalties também, que é interessante a longo prazo, né, na carreira do artista. Você vender, tipo, no mercado americano, você vender 500 mil exemplares do Wolverine, beleza, vai ganhar uns royalties. Só que se adaptarem aquela história que fez Wolverine para um filme, etc., ele não tem o mesmo retorno de royalties que tem na Europa. Na Europa você entra sempre como coautor, né? A maior parte das vezes você entra como coautor. Né? Legal. Você entra como coautor. Tipo, o escritor e o desenhista, eles são os criadores da coisa que eles estão fazendo. Sim. Então é bem diferente. E é bem mais interessante pro artista, né? É que você entra como... diferente de ser só um artista de traço, de cor e tal, você entra como um autor, que é uma parte da criação do produto ali. E a gente até comentou, e eu já sei a sua primeira resposta, mas aqui pro público que vai conhecer o seu trabalho, eu vou estar ilustrando um vídeo com diversas imagens e tal. O artista o roteirista que você falou, cara, esse cara faz um trabalho foda, que você mais gostou de trabalhar assim? Cara, cada roteirista tem uma pegada diferente. Eu já tive um roteirista que chegou e perguntou: como você prefere que eu mande roteiro pra você? Mais aberto, mais fechado? E eu sempre respondia pros caras: manda como você tá mais confortável, ou como você gosta mais. E eu sempre tento me adaptar a isso. Mas um dos caras que mandou a história mais fechada, mais redonda, assim, foi na Bonelli. Eu não sei se é por causa do prazo maior e tal, mas o roteiro ele tava redondinho, assim. Eu realmente pegava a descrição e só colocar no papel. Não tinha o ângulo, algumas coisas, praticamente tudo tá resolvido. E talvez se eu fosse pensar assim, se eu fosse ficar livre para fazer, eu provavelmente ia fazer bem parecido com o que ele descreveu. Sacou? Então, casou a tua visão com a visão dele. Exato, eu acho que não é nem do roteiro ser melhor ou ter um jeito de escrever diferente. Eu acho que quando casa o jeito que o cara escreve com o jeito que você desenha, é bem bacana. Outra coisa legal em roteiristas é quando você tem uma abertura, tipo igual no Old Man Logan com o Ed Brisson, tem uma abertura total. Então se ele manda lá, fala, o que você acha disso? O que você acha se eu fizer isso? Você acha que eu devo colocar mais? Então tem uma coisa bacana, assim, quando você tem esse contato direto com o roteirista,
que deixa a experiência, independente de como vem o roteiro, Sim. você sente a experiência de trabalhar muito mais legal. Assim. E o roteirista que você fala, putz, eu admiro esse cara, eu gostaria de fazer um trabalho com ele. Cara, eu queria trabalhar, como eu falei pra você antes, ali em off, Sim. o Mark Millar Loucura! pela loucura, pela zoeira mesmo. Entretenimento. Pra botar avião, trem voando, avião no trilho, sei lá, esse tipo de coisa, assim. Cara, e como é que é a sua produção? Como você inicia um trabalho? Você pegou um roteiro, como que você inicia? Você faz um rascunho? Isso, a primeira coisa, eu leio o roteiro, né, o suficiente para entender ele. Eu tento não ficar lendo e relendo, porque a história vai meio que se petrificando assim na Sim. minha mente, vai endurecendo. Então eu gosto de ler, ter aquela impressão de leitor. Eu gosto de ler o roteiro como se eu estivesse lendo o HQ já. Sim. Então eu já coloco eu já vou fazendo algumas rafes rápidas assim na hora que eu tô lendo. Tipo, eu não fico lendo e pensando. Tipo, eu já vou Sim. lendo e rafiando. Aí depois, ao invés de eu ler de novo, eu vejo minhas rafes. Então eu falo, tá, agora lembrei, aqui é o que tá acontecendo aquela coisa. E aí depois eu transfiro aquilo pro layout e mando pra editora. Né? Sim. E aí eles aprovam ou pedem correções, etc. Então o meu processo, eu tento ficar mais perto, o mais próximo possível do leitor, assim. enquanto eu tô Bacana. produzindo. E quais foram as suas influências para você começar no Boa. quadrinho? Acho que a influência... O Jim Lee, naturalmente, porque... Anos 90. Anos 90, a série TV, etc. Eu gosto dele. E eu adoro. Pra mim é um gênio em níveis Sim. não só artísticos, mas comerciais, etc. Também. Mas o cara que mudou a minha vida foi o Travis Charest. Tipo, na hora que eu vi aquela edição do X-Men X-Men vs. Wildcats, Golden Age, que ele fazia o som de cinza, eu falei, putz, dá pra fazer assim. Eu não sabia que dava pra fazer daquele jeito. Claro, eu li o Conan. Quando eu li o Conan e tal, tinha umas coisas meio tom de cinza, assim e tal. Mas eu falei, putz, isso aqui eu não sei se eu consigo fazer. Mas depois vendo ele fazer, na resolução digital, que hoje em dia, que eles imprimiam na época, por exemplo, que ela é pra Image e tal. E aí eu falei, cara, se deve fazer isso, vai ser muito legal. E que é o que eu queria fazer. Eu queria fazer uma coisa ir mais longe possível com a arte. Sim. Outro cara que mudou também bastante foi o Adi Granov, quando eu via o Extremis. Na hora que eu li aquele negócio, eu falei... Ele tem um tom mais realista, mais né? realista, mais fotográfico, assim, Sim. e tal. Mas, por acaso, os caras do tom de cinza, o Simone Bianchi, né, quando fazia o próprio Wolverine, inclusive, né, ele fez o Thor também. Então, esses caras que faziam tom de cinza, eu acho que eu tinha essa propensão a delinear os volumes, a usar o tom de cinza de alguma maneira, com a Shura. Tanto que depois disso, quando eu vi fazendo o Olivier Coipel, por exemplo, Desenha pra caralho. desenha demais, tipo, fora de série, assim. E aí eu vi aquilo e falei, cara, é o caminho mesmo, assim. E eu acho que o que me destacou pra entrar na Marvel e fazer o Guia de Sobrevivência foi o fato de fazer tom de cinza. Sim, Porque eu tentava entrar nas editoras antes, fazendo lápis, fazendo até arte final, eventualmente, só que eu não consegui, não tinha meu espaço, talvez. E aí na hora que eu fiz tom de cinza, Sim. a galera falou, então tem uma... Diferente. Tem uma coisa, é diferente do portfólio que eu tô vendo aqui, entendeu? Aí eu acho que isso meio que... Você falou do modificou. Travis Charest, eu sou um paga-pau dele, ele desenhou a série mensal do Alan Moore no Wildcats Do também. Wildcats, ele fez alguns pedaços, na verdade. Que porque ele tem o problema do Por atraso. causa do né? nível de trabalho que ele faz, é difícil fazer É uma menção. linha muito fina e muito detalhista o trabalho que ele faz. Eu acho um cara sensacional. Ele diz que ele tem várias obras que ficaram infelizmente inacabadas. Ele acabou não lançando. Na Europa, ele começou um trabalho, se não me engano, e não conseguiu terminar, e outra pessoa terminou. E ficou fantástico, a parte que ele fez. A do Jean Jatov também, só que no todo, assim, você vê a diferença, do nível de acabamento. Mas o Travis, ele é o tipo do cara maluco, assim, porque ele sabe aquelas páginas que tem 4 quadrinhos iguais? Sim. E o fundo é igual, pelo menos, e o personagem Sim. só mexe na frente? Ele é o cara que redesenha o fundo de novo. Ele redesenha de novo o fundo. E o fundo complexo, mas ele vai lá e redesenha o fundo. Então, É diferenciado, né? Diferenciado. E atualmente, quem que é um artista que você olha e fala, pô, esse cara, até hoje eu vou... Cara, todo mundo a gente vai aprendendo, né? Sim, claro, sempre. o tempo inteiro. Mas um cara que você admira bastante a arte, assim, que Cara, você olha... falar um assim que aí não vai ter nada a ver com o meu estilo, de certa maneira. Max Filmara, eu acho fantástico o trabalho dele, eu acho incrível, assim. Qual trabalho? Max Filmara, ele tá fazendo agora o Docstar. Eu não sei como é o nome aqui, mas é Docstar. Sai lá. Ele eu acho fantástico, é mais cartunesco, assim, é sujo, mas é muito... sei lá, me interessa bastante. O Tradmore também, eu não sei se ele tá fazendo exatamente agora, mas ele tava fazendo Motoqueiro Fantasma antes, ele tem um traço totalmente diferente do meu, mas eu tento pegar algumas coisas. E também no mercado asiático, o Boichi,
que faz Sunken Rock. Sei. Então eu acho aquilo me traz muita influência, assim, até hoje eu aprendo com esse cara. E você tem planejamento de, claro, não digo para agora, mas materiais autorais, Cara, publicar no mercado brasileiro, algo seu, né? Esse talvez seja o meu maior desejo, só que o tempo que as editoras tomam termina minando um pouco essa propensão. Então eu termino colocando de lado ali o meu trabalho autoral, mas eu sempre tenho alguma história, eu sempre tenho alguma coisa que eu quero criar, eu quero fazer, que não tem nada a ver nem com super-heróis, às vezes é uma coisa um pouco mais, um pouco diferente do que eu estou habituado a fazer, até com um estilo diferente do que eu estou habituado a fazer, mas que eu não tenho tempo ainda de produzir, mas eu quero em algum momento começar a me programar, igual eu vi o Deodato falando esses dias, por exemplo, que ele está produzindo um negócio autoral, que ele faz tipo uma página por semana, se der, assim e tal. Então ele falou, eu trabalho na Marvel até esse, e aí eu tiro, sei lá, sábado, domingo, sei lá, fazer alguma coisa. Fazer uma coisa pra ele. Eu acho que esse é o jeito de fazer, só que eu ainda não consegui me organizar a ponto de chegar a isso, assim. Então, e aonde que fica seu estúdio em Curitiba, para quem se interessar? É o Clube Comics. O Clube Comics, ele fica no centro de Curitiba, no bairro São Francisco. E lá é meio que é como se fosse um coworking. Eu acho que é o primeiro coworking de quadrinista, assim, que eu já ouvi falar, pelo menos. Porque aí o pessoal, eles meio que compartilham o espaço, a gente fica lá falando besteira, jogando videogame, tomando café, né? E fica no centro de Curitiba, Clube Comics, na rua Portugal, 463. Então, e é um espaço aberto, mas assim, então, eu já recebi várias pessoas, desenhistas que vão lá. Experiência. Exato, o Joey Bennett atendeu lá, ele fez o Quintanilha, fez palestras lá, e Carlos Magno, cara, mais uma galera que eu não vou lembrar agora, que quadrinista, assim, que eu sempre, quando os caras estão lá por Curitiba, ou então quando eu posso trazer, o Sidney Guzmán foi lá também. Foi muito legal, inclusive, foi uma coisa diferente, né, que era a parte editorial, então elucidou um monte de dúvidas, assim, do cara que desenha, que não tá na segunda parte. Então é um lugar bacana pro pessoal ir visitar. Se já em Curitiba, dá um pulo lá no estúdio, passa um dia desenhando com a gente. Se eu for pra Curitiba, eu vou pra lá. Você tem que ir, na verdade, você tem que ir. E eu faço até uma filmagem, e eu desenhava, sabia? Então verdade. Você tem que fazer uma aula experimental. Eu tenho um vídeo meu, mas eu infelizmente já enferrujei, mas eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro diversas artes. E, putz, assim, tinha uns desenhos bem feitos, sério, claro. Que a maioria era uma reprodução de um desenho e tal, mas eram uns desenhos legais. Gostava. Sim, e daí eu até pensei em investir nisso, mas daí comecei a faculdade e eu abandonei, assim. Mas inicialmente a minha pretensão era ser um desenhista. E só mais pra fechar aqui, o Lucas tem futuro? Cara, ele tá no caminho certo. Ele pelo menos desenha. Eu acho que ele vai pra frente. Pô, bacana. Ibrahim, obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você. Força aí, ó. Não esquece, cara, desenha o Hulk. Eu vou tentar. Valeu.